Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Abra suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30. O versículo 15 e o 19. A palavra de Deus diz assim: Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. No 19 diz assim: E os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eu vou deixar mais um versículo que está em Efésios. Se quiser acompanhar no telão. Eu escolho nessa noite estar, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Glória a Deus. Efésios 6, no capítulo 14, no versículo 14, diz assim: Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? A irmã Tânia disse que o Espírito Santo de Deus nos guia em toda a verdade. Vamos clamar por Ele para que Ele venha falar conosco nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador de todas as coisas e nosso Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua vontade. Por isso nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor em nosso meio. Clamamos para que a Tua palavra venha curar, salvar, libertar, transformar vidas nessa noite. Eu oro e peço que o Teu Espírito Santo venha se mover entre nós, ministrar sobre todos nós aquilo que precisamos. Senhor, nosso Deus, sonda o nosso coração e entrega a cada um que chegou até aqui o alimento necessário para a caminhada. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me esconda, que eu venha diminuir e o Senhor cresça. Que o Senhor venha falar com cada um dos seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Nós falamos sobre ser guiados pelo Espírito, ser fortalecidos espiritualmente, revestidos espiritualmente. Nós precisamos entender um pouquinho melhor o que é nessa campanha ser fortalecido, revestido espiritualmente. Eu vou falar sobre alguém que o Senhor mandou atravessar, ir para o outro lado. Vamos falar sobre Josué. Josué também recebeu uma ordem, assim que Moisés, o servo de Deus, havia partido, tinha morrido. Então Josué recebeu a missão de atravessar aquele povo pelo Rio Jordão, chegar do outro lado. Eu vou ler alguns versículos que está em Josué, no capítulo 1, do 3 em diante. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite.
ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro, da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Nesses versículos, poucos versículos que eu li, tem várias promessas. Serei contigo. Herdarás a terra que prometi ao pai Abraão. Passou-se algumas descendências até que Josué ia cumprir o que foi prometido. Estarei contigo. Mas ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem a Josué e a todos nós. Quando eu li lá em Efésios, que diz, cingindo-vos da verdade, aperte o cinto da verdade. Cuida para cumprir tudo aquilo que está escrito. Medita naquilo que está escrito de dia e de noite. Anda no que está escrito, e eu serei contigo e farei prosperar todo o teu caminho. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós chegamos na igreja e nós achamos assim, agora eu vou viver um mar de rosas. Jesus nunca enganou ninguém e ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Em Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim no mundo espiritual. Josué precisou obedecer a palavra de Deus, e Deus prometeu que estaria com ele, e foi com ele todos os dias até a sua velhice. E ele atravessou o povo, ele levou o povo para o outro lado do Jordão. Mas quando ele chegou do outro lado do Jordão, Josué não pegou uma xicrinha de leite e mel e nem deitou na rede, na varanda da sua nova casa. Quando ele atravessou o Jordão com aquele povo, e o Senhor disse, seja forte e corajoso, anda em toda a minha palavra, não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita. Josué teve que enfrentar mais de 30 reis, povos, para tomar definitivamente aquilo que o Senhor tinha prometido. A palavra de Deus diz que o reino é tomado à força. Nós, a salvação é de graça, é por aquilo que Jesus fez por nós. Mas algumas coisas na nossa caminhada no reino de Deus será tomado à força. Josué precisou lutar, cingir com a verdade, andar em toda a verdade daquilo que Moisés tinha deixado escrito para ele, que o Senhor, o próprio Deus, tinha dado. E cingir, eu fui estudar para ver o que é cingindo-vos com a verdade. Os soldados usavam túnicas naquele tempo, não existia calça, né? E eles colocavam um cinto bem apertado e puxavam a túnica para cima do joelho, para poder correr, se precisasse correr, e para poder lutar. Então eles apertavam bem a túnica, cingindo bem, então, na verdade, apertando bem o cinto da verdade, como aconteceu há tantos anos atrás, quando Martinho Lutero começou a reforma, para que a gente pudesse viver plenamente na verdade da palavra. Então, nós precisamos continuar cingindo, apertando o cinto da verdade, para não aceitar heresias dentro da igreja, porque uma igreja forte vai vencer até o fim.
Então, é uma das formas de sermos fortalecidos, vivendo plenamente o que está escrito, a palavra de Deus. E Josué batalhou durante todo o livro de Josué, está lá no capítulo 12, o nome de todos os reis que ele venceu, e no total dá 31 reis que ele venceu, 31 batalhas para de fato chegar à promessa de Deus. Então nós, em Efésios está dizendo que nós vivemos uma batalha todos os dias. A nossa luta não é contra aquelas pessoas que nos afrontam, não é contra os nossos filhos rebeldes, não é contra talvez um marido que não é convertido ainda, que não vem para a igreja. A nossa luta não é mais visível. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, revestidos de toda a verdade da palavra, para poder vencer todas essas batalhas, todas essas guerras que agora não são contra reinos e soldados visíveis, mas invisíveis. Então, nós precisamos nos encher. Como a irmã Tânia disse, nós somos guiados pelo Espírito em toda a verdade. Em Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos pedir que Ele nos guie em toda a sua verdade. Então eu estava pensando, quando eu li lá no começo diz, escolhe a vida, escolhe viver na verdade, escolhe estar aqui por inteiro. Eu estava olhando para o copo quando a Cris estava falando, e ele estava bem na metade, quase caindo. E eu lembrei da pregação do pastor, não fique na janela, não fique metade na palavra e metade olhando para fora. Eu olhei para o copo e lembrei, pensei, nós precisamos estar por inteiros, né? A pastora um dia desses na oração falou, né? A irmã Loiva falou, nós precisamos estar por inteiro na presença de Deus. Quando nós entramos daquela porta para cá, você precisa entregar o teu coração inteiro para Deus. Entregar a tua vida inteira para Deus. Sabe que se fala muito que nós temos livre-arbítrio, que Deus deixou a gente escolher e Ele coloca diante de nós todos os dias escolhas para nós fazer. Então eu escolho pegar esse livre-arbítrio, colocar dentro de uma caixinha e devolver para Deus. E dizer assim para Ele, se não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu entreguei a minha vida para Ele, eu quero que Ele me ajude a escolher. Eu quero que Ele me ajude, que Ele me guie em todas as minhas escolhas. Sabe quando a gente fala que o povo de Deus tem livre-arbítrio? Tem sim. Eu escolho ser guiada por Ele. Eu escolho que Ele possa estar dirigindo todas as palavras que saem da minha boca, que eu e a minha casa possamos viver todas as promessas, que possamos ser todos guiados por aquilo que Ele criou para nós. Aí então, se nós vivemos e entendemos que o Espírito Santo vai nos guiar na palavra de Deus, e então Ele será conosco e nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida podem prosperar se andamos guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ser cheios desse Espírito, ser cheios e deixar que Ele fale por nós, para que o nome de Deus seja santificado através da nossa vida. Quando a gente ora do jeito que Jesus orou e diz assim, Pai nosso, Tu está no céu, santificado seja o Teu nome, santificado seja o Teu nome. O nome de Deus já é santo e nós sabemos que Ele é santo. E como que o nome de Deus pode ser mais santificado? Através das nossas vidas, através de tudo aquilo que oferecemos para Ele, através do nosso bom testemunho, vivendo a palavra dEle que é verdadeira. Então nós santificamos o nome dEle. E as pessoas podem ver que Ele é santo através das atitudes que nós temos. Aí então o próprio Jesus diz, venha o teu reino e seja feita a
tua vontade. A tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus é perfeita. A nossa é cheia de falhas. O próprio Jesus, quando estava no Getsemane, ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Então, nós podemos orar sim, clamar e pedir tudo aquilo que você sonhar, tudo aquilo que você desejar. Você pode apresentar diante de Deus todos os dias, sim, mas nunca esqueça, no final da tua oração, diga para Deus: seja feita a tua vontade, a tua, porque a minha não é perfeita. É a tua vontade que é perfeita. Então, em tudo isso, nós podemos dizer que nós entregamos de volta para Ele as nossas decisões. Eu escolho entregar de volta para Ele as minhas decisões, para que o Espírito Santo tenha total liberdade na minha vida, para que Ele possa guiar tudo na minha vida. As minhas atitudes, como mãe, como esposa, como mulher na sociedade, para que as pessoas possam ver o testemunho de Deus sendo criado, forjado dentro de nós, todos os dias. Todos os dias. Não é passar para o outro lado e achar que nós não vamos ter batalha. É passar para o outro lado, aceitar a Jesus Cristo, começar uma nova vida, uma nova caminhada, sabendo que Ele vai estar conosco todos os dias. Se formos fiéis a Ele, fiel totalmente a sua palavra, Ele é totalmente fiel para cumprir, para velar sobre a sua palavra. Então, quando nós somos fiéis à sua palavra, Ele tem compromisso em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Eu não sei qual é a promessa que você tem se apegado nesses dias, porque nós precisamos nos apegar na palavra de Deus. Nós precisamos nos apegar, sim, porque o mundo tem passado por tantas aflições, tem acontecido muitas coisas e vai continuar acontecendo, sim, porque a palavra de Deus está se cumprindo na sua totalidade. Então, a palavra de Deus, outro dia eu escutei o irmão Rafael falando que nós podemos ficar tranquilos, porque a palavra de Deus diz que a igreja vai prevalecer. Que a igreja vai vencer. A igreja vai vencer. A gente costuma escutar sempre o pastor dizer que de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Deus nunca perdeu. E o povo que andou com Ele também não perdeu. Em todo tempo a gente viu em algumas fases, algumas pessoas que se desviaram do caminho. Durante todo o livro de Josué, só teve uma pequena perda de uma batalha por desobediência de uma família. Quando Deus foi claro que não deveria ser pego despojos de Jericó, e a família de Cã, ou Acã, desobedeceu, levando despojos para casa. Então eles perderam uma pequena batalha, mas não perderam a guerra contra Ai. Porque o Senhor prometeu para Josué e ele cumpriu toda a sua palavra. E durante todo o livro de Josué, a gente vê Josué indo consultar a Deus como vai ser a batalha contra este reino. E até que Deus não explicava, não dava as direções, como a Carol falou outro dia na oração, Deus era específico e dizia: vocês vão dar tantas voltas, tantos dias. E a palavra foi cumprida exatamente do jeito que Deus tinha dado. Então tem vitória. Por isso que nós precisamos entender que no longo do tempo, eu estava escutando a aula dos nossos professores abençoada, né? No longo do tempo, com a modernidade e com o mundo evoluindo e mudando, as pessoas acham que podem reformar a palavra de Deus de novo, mudar ela. Não pode. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. É por isso que nós precisamos apertar esse cinto da verdade e não deixar entrar heresias dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, e aceitar aquilo que não está escrito. Aí então nós podemos pedir
Pai, cumpre as tuas promessas na minha vida, porque eu estou sendo fiel verdadeiramente à tua palavra. Então nós podemos dizer que em toda aquela instrução que está em Efésios, que Paulo foi dando para nós, para nos revestirmos da armadura de Deus, para estar cheios do Espírito Santo, orando em todo tempo no Espírito, com súplicas, para que nós possamos ser verdadeiramente embaixadores de Cristo aqui na terra, fortalecidos para ir e ser embaixadores do reino. Eu estava escutando outro dia o pastor falar, e hoje eu estava ouvindo um podcast de um pastor com 40 e poucos anos de ministério. Quando alguém propõe a um pastor para ser político, e ele diz assim: não, eu não vou me rebaixar. Alguém foi convidado, um dos pais da igreja, um nome muito conhecido, foi convidado para ser embaixador da rainha. E ele disse: não, eu não vou me rebaixar. E os homens de Deus, as pessoas de Deus que entendem verdadeiramente qual é a função que nós temos nesse reino, não se rebaixa, porque nós somos embaixadores do Rei dos Reis. Nós servimos o Rei dos Reis. E este homem disse um dia para a rainha: não, eu não vou me rebaixar. Eu já tenho um cargo muito maior do que esse que você está me oferecendo. Eu sou embaixador do Rei dos Reis. Então nós não deixamos e não permitimos que as coisas se misturem aqui dentro. Aqui dentro é lugar de estar fortalecido, cheio da presença de Deus, renovados todos os dias pela palavra e pela verdade de Deus, para que nós possamos sim lá fora ser embaixadores de Cristo. Ganhar todas as batalhas como Josué ganhou, meditando dia e noite na palavra de Deus, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Eu escolho viver a palavra de Deus e a sua verdade. Qual é a sua escolha nessa noite? Qual é a sua escolha? Escolha sempre andar com Jesus Cristo, e Ele promete andar contigo todos os dias. Amém, igreja? Eu gostaria de te convidar para vir para frente, para que possamos orar, pois hoje